E já aproveitando, já chamo aqui o Miquel Libório, que é auditor fiscal da Receita Municipal de Joinville e membro julgador da Junta de Recursos Administrativos Tributários do município de Joinville, o Jurati. Professor de faculdade e o nosso mestre e amigo, mais do que nunca. Bom dia a todos. Bem, falar depois dos doutores que me antecederam aqui fica um pouco difícil, dada a qualidade da oratória e do conteúdo apresentado. Diante dessa seleta plateia, seria a metáfora perfeita de Daniel na cova dos leões, né? Mas longe de mim querer me comparar a Daniel ante a sabedoria dele, né? E principalmente por aqui eu não estar precisando da intervenção divina por me salvar, já que eu estou em casa, entre meus pares, né? Então, inicio com essa fala, agradecendo a FIMERJ, na pessoa do presidente Renato, Gustavo, Leonardo, Diego e todos mais que propiciaram esse momento, essa oportunidade de estar aqui, de trocar informação. E, por fim, parabenizo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Vinícius, Dr. Marco aqui, essa importante instituição republicana e democrática que possui um importante mistério perante a sociedade brasileira e uma das poucas instituições que ainda continua firme e sólida diante das situações que passam, em especial hoje, enfrentando essas questões tributárias. O tema que me proponho a falar aqui, ele era um pouco difícil. Ele causa inúmeras situações delicadas no âmbito da administração tributária, principalmente do município, porque envolve questões que nos passam despercebidas, ou por envolver uma área sensível à nação, ao povo, em especial pelos conceitos que envolvem. Falar de terceiro setor é falar de direitos, naturalmente, né? Já vimos a fala que antecedeu aqui, quando nós falamos de crimes contra a ordem tributária, né? São práticas que corrompem os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. E o terceiro setor está intimamente ligado com isso. Para poder iniciar essa fala, e aqui me desculpe talvez o pragmatismo da docência, eu vou tentar ser um pouquinho lógico e traçar um caminho. Possivelmente eu não vou conseguir exaurir toda a temática. Mas o terceiro setor, ele está ao lado do Estado. É preciso entender que a sociedade está setorizada em 4 setores. O primeiro setor seria a administração pública, propriamente dito, nas administração direta ou indireta, estados, municípios, Distrito Federal e a União compreendidas aqui, né? Ou seja, regulado por lei. O segundo setor seria o mercado, né? Baseado na livre concorrência, capital privado, atividade empresarial, e a função é eminentemente lucro. E o terceiro setor, justamente este que ocupa, na maioria dos casos, um vazio deixado pelo próprio Estado na sua função primária, né? Naquilo que deveria propiciar à sociedade o bem comum, né? Então, se ocupa de atividades sociais, é a própria iniciativa privada, atua ao lado do Estado, por vezes em parceria com o Estado, ou em outros momentos, ocupando o próprio espaço do Estado. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E, naturalmente, sem fins lucrativos. E o quarto setor, aí já uma construção mais doutrinária, é o setor informal, né? O que está à margem da regularização, tá? À margem da regularidade, né? Aí nós temos aí uma tentativa, talvez, para alguns colegas aqui causam arrepios, os gloriosos MEIs aí, né? A tentativa do governo de trazer essa parcela da informalidade para a luz, né? Mas nós estamos vendo aí que, por enquanto, a gente virou terra de ninguém, né? Também visa o lucro, tá ok? O terceiro setor, como eu coloquei aqui, usando a palavra da professora de Pietro, caracteriza-se por prestar atividades de interesse público pela iniciativa privada e sem fins econômicos. E esses pontos é importante para que a gente venha entender o escopo da imunidade que nós temos no âmbito do município, né? Sabemos, naturalmente, que nós temos lá no artigo 150, inciso 6º, né, 5 hipóteses de imunidade, mas 3 delas
são dedicadas à pessoa, né? A imunidade recíproca, a imunidade aos templos, a entidade religiosa, e depois da linha C, dedicada às pessoas, sindicatos, partidos políticos, né? Sindicatos dos trabalhadores, instituições de educação sem fins lucrativos, né? E instituição de assistência social sem fins lucrativos. E visa atender determinados requisitos estabelecidos em lei. Então, esses parâmetros para nós é importante para podermos entender que setor é esse que a gente está falando, tá ok? Então, naturalmente, pessoas jurídicas que atuam nas camadas menos favorecidas, atividades desenvolvidas no campo social, educacional, filantrópico, cultural, religioso, artísticos e saúde. E aqui eu já deixo uma indagação. A saúde está contemplada no universo da imunidade que os municípios devem atuar? Atuam ao lado do primeiro setor, né, como já comentei, e as personalidades jurídicas em que se podem se organizar, de acordo com o Código Civil, né, não descartando outras, fundação ou associações, né? Ok? É importante nós percebermos que o Estado ele tem uma função primária de organizar a sociedade e, posteriormente, ele passa a absorver o bem comum. O adiantamento desse terceiro setor revela justamente o processo de transformação que a sociedade brasileira vem passando, em especial a estrutura de Estado, a administração pública de forma geral. Nós estamos enfrentando, já desde a emenda constitucional 19, talvez um processo de reorganização das estruturas públicas de uma forma geral. Desde a emenda constitucional 19, um processo de desvinculação de algumas atividades do Estado. O Estado passa a ser a mola mestra fomentadora e otorgando isso à iniciativa privada. É onde, justamente, em boa parcela, o terceiro setor passa a atuar, ocupando esses espaços da administração pública. Ora substituindo o próprio Estado, como eu coloquei, ora atuando ao lado dele. Tá certo? Aqui, na palavra do Alexandrino e Paulo, parcerias com pessoas privadas sem fins lucrativos para prestação de serviços de utilidade pública e assistenciais, visando a futura transferência ao setor privado destas atividades, né? Com fomento, repasses de recursos públicos e fiscalização do Estado, celebração, contratação de gestão, possibilidade de desqualificação, etc. Percebam que essa transferência à iniciativa privada por intermédio de pessoas jurídicas sem fins lucrativos não visa ocupar de atividades próprias do Estado, entre elas a nossa fiscalização, magistratura e outras atividades inerentes ao poder do Estado. Tá? Então, esse setor privado se ocuparia de atividades que o Estado primariamente não ocuparia, ou que não personificam os Estados, ou o Estado, né? Não o Estado, não os Estados, o Estado. Já que a nossa atividade, quando nós praticamos perante o cidadão, nós somos o agente do Estado, nós somos o Estado personificado naquele momento. Então, essas atividades que personificam o próprio Estado não seriam delegadas à iniciativa privada. É importante ter em mente que, quando nós entramos no campo da imunidade, nós começamos a ouvir algumas expressões que nos causam, às vezes, calafrio pela incompreensão, né? As pessoas do Sistema S, né? Umas grandes discussões no campo da imunidade, tem, não tem, elas nasceram com um propósito, são reguladas por lei, são pessoas jurídicas que exercem algumas atividades em determinados segmentos, indústria, comércio, ocupam atividade educacional, exploram outras atividades, se inserem no contexto da concorrência, mas por ter, de repente, uma imunidade, tem uma vantagem tributária. Essas pessoas seriam tributadas ou não, né? São imunes ou não são? E aí começam outras figuras paralelas, né? As organizações sociais, as organizações sociais de interesse público, as gloriosas OCIPs, né? As organizações sociais civil, né? Instituições comunitárias de educação superior, entidades de apoio e por aí vai. São expressões, de algumas delas, que justamente surgem nessa condição do Estado passar a desvincular algumas atividades. E aqui, para que a gente possa exemplificar, as organizações sociais, a OCIP também, elas são personalidades que surgem ou como uma forma de fundação ou como uma forma de associação, a personalidade jurídica.
Porém, a designação de organização social ou de OCIP é um título outorgado pelo poder público a essas pessoas, de acordo com a lei, para que elas venham se ocupar de algumas atividades de interesse público. Seja na área educacional, seja na área da saúde, seja na área da ciência social. Então, essas legislações que as regem tratam dessas questões, dispondo como elas devem se organizar estatutariamente, que tipo de setores elas devem estar inseridas, para que a gente possa compreender. Por exemplo, a OCIP desenvolver alguma atividade na assistência social, alguma atividade na saúde ou coisa nesse sentido. E é importante a gente ter em mente que, dependendo do tipo de organização ou tipo de títulos que elas recebem, elas podem atuar em regime de parcerias, colaboração ou cooperação. Em 2 momentos, elas recebem recursos públicos para desenvolver, seja na parceria, seja na colaboração. Então, essas parcerias com o poder público implicam no desenvolvimento de uma atividade que o poder público deveria desenvolver, mas que o poder público resolve delegar a essas pessoas. E, por tal condição, elas são, vamos dizer assim, remuneradas. E o sistema de cooperação não há regime de transferência de recursos financeiros. Ok? E aqui a gente começa também a vir na cabeça, é filantropia, não é filantropia, o que é isso? Né? E é justamente nesse campo da filantropia que surgem os maiores embates. Sou reconhecido em utilidade pública, eu tenho esse certificado, tenho o SEBAS, e aí nós começamos a devagar nesse universo. Ok? Então é importante a gente ter em mente esses universos de pessoas e as regulamentações de cada uma delas. Algumas estão sujeitas à imunidade, outras não. Percebam que eu estou dizendo sujeitas à imunidade, não estou dizendo imune. Isso para nós, num momento de reconhecimento ou não da imunidade, tem importância. E mais à frente eu vou falar sobre isso. Entrando no campo da imunidade propriamente dito. Aqui eu vou ser breve. Para falar de imunidade, nós precisamos primeiro entender o conceito de competência tributária, de forma bem objetiva e rápida. Competência tributária está delimitada no texto constitucional, dentro do sistema tributário constitucional, define os tributos que nós, fiscos, União, Estados e Municípios, podemos exigir, e outorga de competência para cada um deles. No campo dos impostos, temos aí, no campo do município, os 3 que não preciso nominá-los. Para quem que a Constituição outorga isto? Para os entes políticos, União, Estados e Municípios. Para que façam o quê? Criem leis impondo a tributação. Se nós discutíssemos a dinâmica do sistema tributário, nós poderíamos dizer mais ou menos isso. O ente político, por intermédio da lei, impõe ao cidadão a transferência de recursos ao poder público. De forma bem simples, a definição de competência tributária. Imunidade tributária, ela é uma limitação ao poder de tributar e fatalmente implica na supressão do poder de legislar dos entes políticos. Ainda que os entes políticos possam criar leis sobre determinadas pessoas ou objetos imunizados, essas leis não possuem eficácia. Até que seja expurgada a ordem jurídica naturalmente, mas fatalmente vai ser porque a imunidade é justamente isso. Razão pela qual alguma parte da doutrina, ou pelo menos a doutrina majoritária, taxa as imunidades como hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Então, quando nós falamos em imunidade, nós precisamos entender isso. A imunidade tributária retira do ente tributante a capacidade de criar leis sobre aquilo que a Constituição proibiu. Se nós pudéssemos falar de desonerações tributárias, é importante ter em mente que imunidade não se confunde com outras hipóteses de desonerações. Imunidade é constitucional, é uma limitação objetiva ao poder de tributar, ok? E que só pode ser regulado por lei complementar. Do outro lado, nós temos as outras variantes de exonerações tributárias, Isenções, não incidência por decorrência do próprio legislador, seja ele constituinte, seja ele ordinário, por não prever o fato dentro da hipótese tributável, redução de base de cálculo, crédito presumido e por aí vai. É importante notar que estas figuras, na maioria dos casos, somente a lei pode estabelecer. Diferente da imunidade, que é uma obstrução ao poder de tributar, obstrução ao exercício da competência tributária, as outras espécies de exonerações, e é comum nós fazermos confusão imunidade e isenção, comum, são decorrentes do exercício regular do poder de tributar.
Ou seja, o ente político, no seu livre exercício da tributação, pode desonerar ou não. Enquanto que na imunidade tributária a hipótese de incidência sequer surge por ausência de lei, na desoneração tributária, como na hipótese da isenção, a lei vai surgir naturalmente, o fato será praticado pelo sujeito passivo, nascerá a obrigação tributária, existirá a relação jurídica, porém, por uma liberdade do ente tributante, ele está desonerado do cumprimento da obrigação tributária. Ponto. Por isso que a isenção é conhecida como hipótese de não pagamento do tributo por disposição legal, né? Ou dispensa do pagamento do tributo. Diferente da imunidade, em que somente a lei complementar pode dispor dos seus requisitos, a isenção, o ente político tem liberdade para conceder e retirar a qualquer momento. Então a gente começa a entender o porquê que porquê que a proposta desse tema é falar de requisitos objetivos e subjetivos. É importante nós termos ideia que é o seguinte, é limitação ao poder de tributar, e já de antemão peço escusas aqui, porque o material tem alguns certos errinhos que passou despercebido. Quando eu enviei o material já não tinha mais tempo para corrigi-lo e escapou. Okay? Então já começa com um R a menos ali em algum ponto. Então, limitação ao poder de tributar, estabelecido pela Constituição Federal, que só pode ser regulada por lei complementar de caráter nacional. De acordo com a doutrina, hipótese de incidência constitucionalmente qualificada. Todo e qualquer impedimento constitucional. Quando nós falamos em imunidade tributária, a imunidade não se restringe a impostos. Aqui um outro ponto importante, porque nós vamos chegar num determinado momento de tratar do terceiro setor no campo da imunidade, nós precisamos entrar um pouquinho numa imunidade concedida às contribuições da Seguridade Social às entidades beneficentes de assistência social. Ok? É importante termos ideias que o texto constitucional nem sempre usou imune para designar imunidade. Ele usou várias expressões sinônimas, isento, não pode, vedado, cobrar. Qualquer impedimento constitucional no sentido de cobrar tributo é uma imunidade. Ainda que ele empregue o termo isenção, está se tratando de imunidade, porque imunidade é decorrente do texto constitucional e é justamente qualquer desoneração concedida pelo legislador constituinte, quer ele originário ou derivado. Ok? E é importante nós termos ideias que nós encontramos imunidade no campo das taxas, no campo dos impostos e das contribuições destinadas à Seguridade Social. É importante isso. Por que eu estou fazendo essa segregação? Porque no âmbito da nossa avaliação dos requerimentos para fins de reconhecimento de sujeição à imunidade, nós começamos a ter um certo conflito entre alguns documentos que são exigidos pela legislação federal com aquilo que o município pode exigir quando dá avaliação. E nós passamos a confundir requisitos objetivos com requisitos subjetivos. E eu já vou explicar quais são eles. E deve ser interpretada a imunidade deve ser interpretada de acordo com os fins constitucionais, nem mais nem menos. No âmbito da classificação das imunidades, é importante a gente ter ideia, ainda classificando elas em imunidades objetivas ou diretas, ou imunidades subjetivas ou indiretas. As imunidades objetivas recaem direto sobre determinado objeto e é auto-aplicável, não fica se discutindo o sexo dos anjos, como na maioria dos casos a gente faz. Né? É jornal? Não se discute, é imune. Ah, distribui lucro? Não tem problema. Porque não é o tipo de imunidade que requer condicionantes de lei complementar. Diferente do que acontece com as imunidades consideradas pessoais. Essas sim são imunidades subjetivas e para a sua fruição há necessidade de observância de requisitos estabelecidos em lei complementar. E é aqui que entra as entidades do terceiro setor, em especial educação e assistência social. E novamente deixo a provocação. A saúde está incluída aqui? Dentro das imunidades concedidas à pessoa, no texto constitucional, nós podemos tratar aqui da imunidade prevista no artigo 150, no inciso 6º, alíneas A, B e C. A imunidade recíproca que impede que os entes políticos se tributem por intermédio de impostos, né, sobre patrimônio, renda ou serviço. Nós estamos falando aqui de administração pública, o Estado não pode se tributar. A segunda, dos templos de qualquer culto, e a discussão que é concedida à pessoa da entidade religiosa. Né? E por fim, talvez o ponto central, e não desgarrando da imunidade recíproca, ok? A imunidade concedida às 4 pessoas, partidos políticos e suas fundações,
Sindicato dos Trabalhadores, o patronal está fora. Instituição de educação, desde que sem fins lucrativos. Instituição de assistência social sem fins lucrativos. E, por fim, talvez o maior balbúrdia que dá na nossa cabeça, a contribuição social destinada à Seguridade Social prevista no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, concedida às entidades beneficentes de assistência social. É importante nós termos ideia que não pode o legislador ordinário, seja ele da União, Estados ou municípios, estabelecer requisitos que obstruam a fruição da imunidade tributária, já que ela é condicionante do texto constitucional mesmo. Ok? Então, lei ordinária não pode estabelecer requisitos para a fruição dela. Ok? Então, nenhuma lei ordinária pode isso. Mas quando eu estou falando de requisitos objetivos ou requisitos subjetivos, o que eu estou querendo dizer com essa proposição do texto? É importante nós termos ideia, e isso é posicionamento da jurisprudência, tá ok? Requisitos para a fruição da imunidade somente pode ser disposta por lei complementar. Portanto, são requisitos subjetivos, depende de aferição. E essa aferição somente se dá no comportamento da entidade, quando ela está em pleno funcionamento. Eis aqui o motivo pelo qual o artigo 146 da Constituição, no seu inciso 2, diz que cabe à lei complementar estabelecer ou regular as limitações ao poder de tributar. E aqui entra o artigo 14 do CTN, quando fala sobre isso. Não preciso dizer que o CTN é, por regra de... fugiu o termo, recepção, uma lei complementar. Ok? Então diz lá o artigo 14 do CTN, né, requisitos subjetivos, né, que essa entidade não pode distribuir qualquer parcela do seu patrimônio a qualquer título, né, deve ter contabilidade regular, revestida das suas formalidades essenciais, com tudo mais, e aplicar integralmente no solo nacional os produtos da arrecadação dos seus recursos e por aí vai. Por outro lado, olhando pela ótica da jurisprudência, em especial sedimentada no Supremo Tribunal Federal, surgem os requisitos objetivos. O que seriam esses requisitos objetivos? Aqueles necessários para caracterizar a pessoa como sujeita à imunidade. E a decisão do Supremo, as decisões, diz que lei ordinária pode estabelecer requisitos quanto à constituição, funcionamento, certificações, fiscalização e controle administrativo. Notadamente, o Supremo Tribunal Federal, quando enfrentou essas disposições, enfrentou fazendo alusão à contribuição da Seguridade Social, porque aquela contribuição tem algumas questões que se discutem lá. Tá? Quando o artigo 195, parágrafo 7º, definiu entidade beneficente da assistência social, ela definiu um gênero, não a espécie. Ok? Então, aqui são alguns julgados do Supremo, né? A Constituição Federal reduz a reserva de lei complementar da regra constitucional a que diga respeito aos deslindes da imunidade, a demarcação do objeto material da vedação constitucional de tributar, mas remete à lei ordinária às normas sobre a constituição e o funcionamento das entidades educacionais ou assistencial imune. Né? Conforme precedente do Supremo Tribunal, outro julgado aqui, né? A Constituição remete à lei ordinária à fixação de normas sobre a constituição e o funcionamento das entidades educacionais ou assistencial imune. E o julgado que talvez merece um pouco mais de observação para nós, no que tange esses requisitos objetivos, né? Nos precedentes dessa Corte prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência social e educação sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador ordinário no trato da matéria. E aí a pergunta que deve ficar aqui: o município pode estabelecer requisitos em sua legislação? Entendo que não. Então, quais são esses requisitos? São aqueles da legislação federal, em sede de lei ordinária, suficientes para delimitar o campo de atuação das duas instituições ou dos dois segmentos, ou, né, das duas principais atividades que o legislador constituinte convocou a sociedade a participar, entendendo ele que o Estado seria ineficiente naquilo. O município não pode ficar criando regras para inibir o reconhecimento da imunidade, mas pode ele sim
de acordo com a legislação que rege o partido político, os sindicatos, as instituições de educação e de assistência social, requisitar aquilo que elas devem cumprir. Isso são requisitos objetivos. O subjetivo é o que cabe à lei complementar, e esse somente em sede de auditoria. Quando nós, no exercício da nossa função, no momento do reconhecimento de uma entidade, quando ela requer perante a administração tributária, nós passamos a requisitar a contabilidade para fazer uma auditoria, para verificar se ela não distribui lucros, nós já partimos do pressuposto que a reconhecemos como imune. O reconhecimento disso é uma etapa anterior a esta verificação subjetiva. Como que, se uma entidade está iniciando agora as suas atividades, nós vamos aferir se ela está ou não distribuindo lucros? É humanamente impossível. Entretanto, o estatuto social dela deve estar claro qual é o objetivo dela e, principalmente, que não há a distribuição naquilo que nós chamamos de sem atividade econômica. E aqui a gente não vai nem discutir se precisa, se essa entidade não pode, digamos assim, ter superávit no final do período. É importante ter em mente que lucro aqui para nós assume uma acepção diferente. Lucro seria aquilo que remunera o capital investido e que se insere na esfera de disponibilidade das pessoas que participam do corpo da entidade, seus diretores ou seus fundadores, como acontece na sociedade privada. Esse superávit aqui é aquilo que fica na caixa da entidade e deve ser revertido para os seus fins. Quando passa a ter desvio de finalidade por distribuição indireta, aí sim a entidade sai fora do campo da imunidade, e aí sim o artigo 14 do CTN permite, veja, não é retirar a imunidade da entidade, porque essa imunidade não depende da autoridade, não depende do município. O CTN, quando regula essa matéria, permite a suspensão dos efeitos da imunidade, e enquanto perdurar o desvio de finalidade, essa entidade é devedora dos impostos até então imunes. São momentos diferentes, reconhecimento e suspensão dos efeitos da imunidade. E aqui eu trago, como forma de provocação mesmo, os 3 pilares, já que nós estamos falando do terceiro setor: saúde, assistência social e educação. O legislador constituinte ele foi muito enfático quando construiu o sistema social brasileiro, né? A Seguridade Social em 3 pilares, né? Previdência, assistência e saúde, se eu não estou enganado, acho que é isso, né? E trouxe outros apartados, educação, entre outras coisas. Percebam que o legislador constituinte ele foi minudente ao traçar cada um desses pilares, dizendo o que cabe ao Estado ou aquilo que pode ser exercido em parceria com a iniciativa privada. E percebam que desses 3, no campo dos impostos, ele apenas inseriu educação e assistência social. Ele não trouxe a saúde para dentro. Porque, em tese, a saúde deveria ser quase que de exclusividade do Estado. Ok? Martins aqui dá uma advertência. Há sim uma causa ou uma condição para a entidade usufruir da imunidade. A causa da imunidade é ser uma entidade enumerada no artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal. A causa é a própria Constituição. O legislador constituinte previu que o Estado seria ineficiente ou que os gestores não alcançariam os fins almejados e, portanto, ele convoca a iniciativa privada a assumir uma parcela dessa responsabilidade. Algumas delas assumindo por conta e risco uma fatia que caberia primariamente ao Estado, inclusive absorvendo com seu próprio patrimônio, sem qualquer participação do poder público. É importante ter ideia disso. E aqui, já caminhando para a parte final, e onde é que surgem as maiores discussões? Ok? Quando nós falamos de entidade beneficente de assistência social, o legislador constituinte outorgou uma imunidade no campo dessa contribuição. No artigo, como eu falei aqui, no artigo 195, parágrafo 7º. E as nossas confusões começam quando a legislação infraconstitucional trata das certificações dessa entidade. Ok? Veja que a entidade de assistência social deve estar vinculada ao SUS, né, e condições para isso. Está lá no artigo 6º do parágrafo 2º. Constituição conforme um dos dispostos do artigo 3º da LOAS, né, entidade de atendimento, ou de atendimento assessoramento, ou entidade de defesa e garantia dos direitos, inscrever-se no Conselho Municipal, se for âmbito de município, né,
Então, essas entidades precisam demonstrar para o município, isso nós podemos pedir, o município não está criando essa regra, se for uma entidade beneficente de assistência social, ela tem uma lei orgânica para a qual ela deve obediência, então é uma condição para ela, tá? Inscrever-se no Conselho Municipal de Assistência Social, né? E integrar, né, o sistema de cadastro de entidades e por aí vai. Perceba que a LOAS, ela prescreve um conjunto de regramentos. Em alguns pontos, para caracterizarmos essa entidade como sujeita à imunidade, nós podemos invocar esse regramento para pedir essa certificação. Lembre-se, o que nós estamos procurando? Procurando entender se aquela entidade é, sim, aquele tipo tratado pelo legislador constituinte. Nós não estamos aferindo se ela praticou o desvio de finalidade, nós não estamos aferindo isso, nós estamos aferindo apenas o momento se ela tem condições para ser sujeita à imunidade. Igualmente ocorre no campo da saúde, da educação, ok? Cumprimento das normas gerais da educação, isso está no texto constitucional. Autorização e avaliação de qualidade do poder público. E a lei que fala, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? Percebam que ele define exatamente o campo de atuação da União, Estados e Municípios, né? E veja que a União cabe a criar a Política Nacional de Educação e regular as instituições de ensino superior e por aí vai. Tá? Aos Estados, né, prioritariamente ensino médio e fundamental, e os municípios ensino fundamental e infantil. E aí ele vai dizendo como deve se fazer essas requisições perante as repartições se a iniciativa privada quiser exercer o campo educacional. Não só no campo superior, mas como no ensino médio e fundamental. Então, essas entidades devem obediências também a essas regras. Vejam que essas regras são condições para determinar se de fato elas são educacionais. E é importante, e eu partir do entendimento, que educação não é qualquer curso valita, né, como se dizia alguns anos atrás, prestado no mercado. No meu entendimento, educação, e aqui já extrapolando o meu tempo, é aquilo que o legislador constituinte entregou ao Estado como direito da sociedade e dever daquele. Educação tem uma estrutura própria no texto constitucional. Não é qualquer curso, não é qualquer entidade sem fins lucrativos que, em tese, está sujeita à imunidade. Segundo a doutrina especializada, a imunidade tributária concedida às instituições de educação ou de assistência social buscou incentivar a iniciativa privada, como eu disse, a ocupar um vazio do Estado. E aqui vou pular a passagem. E, novamente, a provocação. A saúde está dentro desse universo? Entendo que não. Por qual motivo? O legislador constituinte, quando construiu os pilares da assistência social de forma geral, ou seja, do sistema de atendimento à população, ele não incluiu a saúde no campo da imunidade dos impostos. Tampouco o fez no campo das contribuições destinadas à Seguridade Social. E aí a gente começa a perguntar, mas que negócio é esse? Qual a finalidade dos SEBAS e por aí vai, né? Ok? Deixa eu só voltar um detalhe aqui. Entretanto, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação às entidades filantrópicas, em especial aquelas que atuam no segmento da saúde, quando faz a avaliação da tributação da Seguridade Social, ou seja, da contribuição, ele diz que esse conceito é mais lato, ele é mais aberto. E a gente começa a botar uma pulga atrás da orelha, porque vira e mexe, nós temos algumas entidades de saúde atuando no campo do município e pedindo a imunidade, e nós, muitas vezes, por desconhecimento, nós estamos concedendo. E aqui eu vou deixar depois um outro parênteses, tá? Entidade beneficente, visto que o cunho nitidamente social de nossa Constituição. Ok? Para que serve o SEBAS? Percebemos que, no parágrafo 7º do artigo 195, o legislador usou a expressão social na saúde e na educação. Então, logo, nós temos esse dispositivo regulando duas desonerações tributárias distintas. Uma no campo da imunidade, no que tange à assistência social. Então, se é uma entidade de assistência social e se ela possui SEBAS,
não é garantia de que ela seja imune aos impostos, porém é um indicativo de que ela pertença ao campo das entidades sujeitas à imunidade. Porque essa certificação ela tem objetivo para a legislação federal, para os tributos da União. E quando nós entramos no campo da saúde e da educação, o legislador federal ouve por contemplar essas entidades com isenção. Por isso a fala inicial separando os dois institutos. E aqui foi justamente onde o Supremo Tribunal Federal iniciou as suas tratativas discutindo se as entidades filantrópicas poderiam ou não gozar de imunidade e por que leis ordinárias poderiam trazer requisitos para funcionamento, fiscalização e certificação. Ok? Então, uma entidade beneficente é aquela que atua em favor de outro, né? Não seus próprios instituidores ou dirigentes, podendo ser remunerada por seus serviços. E aí nós começamos a discutir, mas a entidade pode cobrar pelos serviços que está prestando? Sim e não. Tá? Sim e não. Ok? Aqui o Martins fala mais algumas coisas. Por que é importante a gente fazer essa separação? O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar essa matéria, ele diz o seguinte: entidade beneficente é gênero, não é espécie. E quando ele fala sobre isso, ele classifica isso em entidades beneficentes filantrópicas e entidades beneficentes não filantrópicas. Entendo-se como filantrópicas aquelas que suportam no seu próprio patrimônio o dispêndio da atividade desenvolvida em favor de outrem, razão pela qual, em tese, elas não poderiam cobrar pelos serviços específicos que elas exercem, mas poderiam cobrar por atividades outras. Por exemplo, se tiver um estacionamento, ela pode cobrar, desde que aquilo se reverta para os fins, mas a atividade fim dela não. Já as entidades beneficentes não filantrópicas podem, que é o que acontece na área da educação em especial. Então, o legislador constituinte, ao fazer essa interpretação, ele faz alusão expressamente a uma interpretação sistêmica da Constituição, comparando o parágrafo 7º do artigo 195 com o parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal, justamente porque lá no campo, em algumas áreas em especial da saúde, o legislador positivou a expressão filantrópica. Então, filantrópica é a entidade que não pode cobrar pela sua atividade fim. Ok? Aqui eu não vou me prender, mas os julgados da ação direta de inconstitucionalidade estão presentes aqui, tá certo? E caminhando para o fim, o reconhecimento da entidade como sujeita à imunidade, ok? Produz efeito ex tunc. Veja, ainda que a entidade pode estar em funcionamento há 3 anos e não tenha tido o reconhecimento do município para fins da imunidade, se o município hoje reconhecer a sua condição de entidade sujeita à imunidade, ele tem o poder de retroagir no tempo, pelo menos é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em relação a isso. Ok? Então o efeito do reconhecimento é ex tunc. Ok? E por fim, obrigações acessórias. A imunidade tributária, por afetar o poder de legislar, ela afeta a capacidade de criar leis. E aí as nossas discussões, muitas vezes em grupo, mas a entidade precisa emitir nota, não precisa emitir nota. Se ela não paga tributo, por que eu vou emitir nota? Né? É importante nós termos ideia que obrigação tributária principal e acessória são obrigações distintas e autônomas, elas não se confundem. Uma diz respeito ao dever de entregar dinheiro e a segunda os instrumentos secundários ou deveres instrumentais do fisco, do interesse da arrecadação ou fiscalização. E seguindo a lógica aqui, inclusive, salvo engano, foi o ministro Luiz Fux que decidiu isso, agora não me lembro qual é o... em sede de ação, recurso extraordinário, se não me falha a memória. Ele diz o seguinte, que o propósito desta condição de obrigação delas de cumprir as obrigações acessórias está justamente em dar efetividade ao parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição Federal. Já que o fisco busca, nas suas auditorias, posteriormente, identificar se houve ou não desvio de finalidade. Se essas entidades não cumprem obrigações acessórias, não emitem nota, não registram os seus fatos praticados, como que o fisco vai aferir essa condição? Então, nesse universo, tá ok, meus caros? Então, fechando aqui, em matéria de impostos, é função de um bom pastor tosar as suas ovelhas, mas não tirar-lhe o couro. Muitas vezes no campo da imunidade, nós procuramos justamente o limite do que o legislador diz.
A tosa que nós devemos fazer é de acordo com o texto constitucional, de acordo com o que o legislador ordinário definiu. Muitas vezes, por engano ou equívoco, nós passamos a arrancar o couro dessas instituições, que em que pese algumas delas praticarem desvio de finalidade, outras cumprem com maior maestria o mistério que caberia inicialmente ao Estado. Então é importante essa segregação do que é reconhecimento da imunidade e do que é aferição da finalidade, do cumprimento da finalidade. Muito obrigado. Obrigado, Miquel.